Olá, caros alunos, bem-vindos a mais uma aula de filosofia, onde a gente vai se propor a refletir, a questionar, a pensar e também a conceituar. Nós entramos então nesse período ético na nossa quarta aula, onde nós vamos nos propor a entender um pouco mais da filosofia ética de Agostinho. A gente já falou um pouquinho sobre ele na aula 3, né, esse filósofo cristão, Agostinho, que mais tarde foi considerado santo pela própria Igreja Católica. E agora a gente vai focar um pouquinho mais nas aulas de vontade, liberdade, bem e mal para esse filósofo. A gente entendeu na nossa aula 3 que o período da Idade Média é um período um pouco diferente, de valorização mais da fé do que propriamente da razão. E aonde as pessoas começam a se questionar em relação ao destino. Na Idade Média se acreditava que nós somos destinados por Deus para alguma coisa. Tudo que acontece na nossa vida é por vontade de Deus. Reparem que se vocês procuram revir os seus livros de história, ou quando se fala da peste negra, vai se considerar que muitas pessoas consideraram a peste negra como um castigo divino. Deus nos castigou pelos nossos pecados. Por isso há uma necessidade muito grande de punirmos o nosso corpo, purificarmos o nosso corpo para que a nossa alma seja salva. Quando a gente acaba andando nas ruas históricas das nossas cidades, Minas Gerais, Bahia, aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, não é incomum nós encontrarmos nas igrejas católicas cruzes onde está escrito salva a tua alma. Isso é um pressuposto da Idade Média. O corpo é uma ferramenta que a nossa alma usa para que a gente possa melhorar. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui em relação à vontade e liberdade para Santo Agostinho. Para Santo Agostinho, sim, nós somos seres livres. Não é porque nós temos um destino dado por Deus que nós não somos livres. Ele vai dizer que todos nós somos seres dotados de vontade. Repare que você tem vontades. Ah, professor, eu tinha vontade de, nesse momento, estar numa aula de história. Professor, eu tinha vontade de, nesse momento, tomar um milkshake. Ah, professor, eu tinha vontade de, nesse momento, estar com a minha avó. Não posso. Nós somos seres dotados de vontade. O que o Santo Agostinho começa a ver? Nossas vontades trazem profundas consequências. Porque as nossas vontades levam com que a gente tome decisões. E essas decisões trazem consequências. Imagina que você vai estar passando por um tratamento médico e tem determinados alimentos, intolerância à lactose. E você morre de vontade de tomar um milkshake. É uma vontade que você tem. Tem determinados momentos que você não aguenta mais e você toma aquele milkshake, se prepare para receber as consequências. É isso que o Agostinho começa a entender. Essas consequências que nós temos, que são frutos da nossa vontade, elas podem ser boas ou ruins. Tá? Ele vai dizer que existe um profundo confronto entre a minha vontade e a vontade de Deus. Certamente Deus quer que nós sejamos felizes, quer que nós pratiquemos o bem. Agora a pergunta é, nós queremos isso para nós? Inclusive o ateísmo vai debater muito sobre isso. Será que eu preciso de um Deus para dizer para mim o que é certo e o que é errado? O que é moralmente válido? Então ele vai dizer o seguinte, nem tudo que Deus quer para nós é o que nós queremos. Nem tudo que Deus propõe que nós fizéssemos é o que nós vamos fazer. E é aí que ele tem a noção de pecado. Porque ele vai dizer, quanto mais nós nos afastamos daquilo que Deus quer para nós, que se encontram nas Escrituras, na Bíblia, nos sermões dos padres, quanto mais nós nos afastarmos disso, mais liberdade nós perdemos. E mais nós vamos sofrer. O que ele vai entender? Quanto mais eu me aproximo de Deus, dos seus valores, dos seus ensinamentos morais de Jesus Cristo, mais ético eu me torno. E quanto mais eu me afasto, eu me torno uma pessoa antiética. Surge nesse princípio também uma dúvida. Quem gerou o mal? Começa-se um questionamento muito forte, sobretudo a religião. A religião católica havia dominado esse período, e nesse momento, então, começa a se levantar alguns questionamentos, sobretudo de alguns pensadores que eram contra a Igreja Católica. Por exemplo, se Deus criou todas as coisas, ele teria criado o mal? O mal ele existe no nosso dia a dia. Se Deus criou tudo, então ele é responsável pelo mal. Quem criou o mal? De onde vem o mal? É uma pergunta que o Agostinho vai tentar também responder e vai cair nesse contexto da nossa liberdade. Agostinho resolve esse problema usando do livre-arbítrio. Agostinho entende que, poxa vida, Deus, um ser bondoso,
Um ser que ama as suas criaturas não pode, em momento algum, criar o mal. Não pode, em algum momento, ter feito com que o mal surgisse no nosso dia a dia, o mal surgisse na nossa vida. O que ele vai entender? Existe uma coisa que Deus nos dá, encontra-se no dia, a ideia do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um termo importantíssimo, cai em vários vestibulares, em relação à filosofia agostiniana. Livre-arbítrio é liberdade de escolha. O que o Agostinho vai dizer? Deus nos dá a capacidade de fazermos escolhas, em decidirmos sobre coisas boas ou coisas ruins. E ele vai entender, o mal não existe como uma coisa. O mal é só a ausência do bem. Repare um pensamento que o Agostinho vai trazer, que eu até coloquei aqui no slide de vocês, que é uma passagem do Deuteronômio, é um livro, inclusive, da Torá, propriamente dos judeus, e que também compõe a Bíblia cristã, e diz o seguinte, ó, hoje eu tomo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, portanto, a vida, para que você e seus descendentes possam viver. O que nós encontramos nesse pensamento bíblico? Deus nos dá a possibilidade de escolha. Ele fala qual nós devemos escolher, mas não há uma obrigação. Ou seja, o que o Agostinho começa a perceber? Eu posso escolher entre o bem e o mal. E quando eu escolho, quando eu opto pelo mal, o mal surge. Ou seja, ele resolve aquele problema que era colocado pelas heresias. Deus não cria o mal é fruto da liberdade humana. Engraçado também da gente perceber que essa ideia de liberdade, para o Agostinho, ele está profundamente ligado também à nossa racionalidade. Eu me torno livre na medida em que eu tenho uma vontade esclarecida. O que é uma vontade esclarecida? É uma vontade que está conectada com a vontade de Deus. Uma vontade esclarecida é fazer o bem, é ser justo, é ser caridoso, é seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso é uma vontade esclarecida. Quando eu tenho uma vontade esclarecida, racionalmente, eu tenho liberdade, eu tenho ética. Um exemplo muito legal para a gente observar também quando a gente fala de filosofia agostiniana, essa ideia da liberdade, do bem e o mal, é o paraíso. Supostamente no Gênesis, os seres humanos teriam sido colocados, Adão e Eva teriam sido colocados num paraíso onde eles tinham todas as coisas. Ali tudo para eles era disponível, a água, o alimento, a natureza, eles não precisavam fazer nada, eles só precisavam viver naquele momento. Mas tinha um fator elementar ali. Havia uma árvore chamada árvore da sabedoria, da qual eles jamais deveriam entrar em contato nem comer de seus frutos. Aí você para pensar, poxa vida, mas se Deus não quer que esses seres humanos comam daquela árvore, por que colocá-la lá? Aí é que Agostinho vai dizer, livre-arbítrio. Os seres humanos são dotados de vontade, de liberdade. E a escolha desses primeiros seres humanos, Adão e Eva, foi uma escolha ruim, que se afastou do que Deus queria e que penalizou o resto da humanidade. Quando que eu consigo me livrar deste erro, deste pecado? Quando eu retorno para Deus. Quando eu abro a Bíblia e começo a entender que aqueles pensamentos, que aquelas regras, que aquela ética é sobretudo importante para o meu dia a dia e que eu seguindo os mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo, eu me torno melhor. A ética de Agostinho, a gente pode dar uma olhadinha no slide, nesse sentido, fator importante. A ética de Agostinho está fundamentada nas ideias de vontade, liberdade, bem e mal. Somos verdadeiramente éticos quando nos aproximamos de Deus, nos libertamos daquela vontade instintiva que nós temos e colocamos em prática a vontade divina. Nos afastamos do mal e praticamos o bem. Como atividades, eu proponho a vocês que nesse momento, além de fazer uma revisão desse capítulo importantíssimo, desse contexto ético que nós temos, leiam os trechos dos textos para saber mais, da página 414, façam as atividades da página 416 e 417, estudem a relação dos conceitos da página 418 e acessem a nossa plataforma. O acesso à plataforma é um ambiente importantíssimo para que a gente possa enriquecer o nosso conhecimento. Eu agradeço a todos vocês por essas aulas. Até a próxima.